Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. Esse vídeo é de número 655. Do papel dos médios nas comunicações espíritas, capítulo 19, livro dos médios. A questão agora é a pergunta de número 10. Então Kardec pergunta assim, dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Nunca é completamente passivo. Isso é relativo, olha só para você ver. É passivo, Kardec, vamos dizer assim. Por isso que eu disse, isso é relativo, porque cada um é cada um. Nós não podemos afirmar nada devido ao fator evolutivo. Ninguém encontra-se no mesmo nível. Ninguém. Você pode dizer assim, mas eu discordo de você. Não, mas é um direito seu discordar. Sabe por que eu discordo? Porque na minha sala de aula, o ano passado, você vai dizer assim, éramos em 40 alunos e todos os 40 passou de ano, todos nós nos formamos. Mas e daí? Se formar é uma coisa. Agora, o nível cultural é diferente. Pode ter certeza que muitas pessoas se formaram tendo dificuldade imensa em determinadas matérias. Então vamos pensar assim. Você ama matemática, mas a tua amiga detesta matemática. Mas pelo fato dela ter passado em outras matérias, então é feito uma vista grossa para o aluno passar. É errado isso? Não. Faz parte do progresso. Nós não podemos exigir de ninguém, nós não podemos cobrar de ninguém. Cada um dá o que pode. Ninguém dá o que não tem. Nós estamos tratando do nível cultural. Não existe. Nós temos que entender que todos nós, para Deus, todos nós somos iguais. Mas que perante uns e outros existe uma desigualdade absurda. Só que não há como também medir essa desigualdade. Não há como medir essa desigualdade. Como medir a evolução do Cristo com a nossa? É impossível. O Cristo encontra-se, de acordo com o nosso nível evolutivo, vamos dizer assim, num patamar que, de acordo com a nossa evolução, foge até o meu conhecimento, de tão imenso.
Mas é a tal da desigualdade. A grandeza do Cristo para nós é ilimitada. Mas para o Cristo, a grandeza dele é limitada. Agora, o que eu reconheço em mim é que, em mim, a minha burrice é ilimitada. Isso eu tenho. Isso não precisa ninguém dizer. Isso é um atributo meu. Então, olha só, Kardec continua. Desculpa. Opa. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Nunca é completamente passivo. Kardec dizendo. E os bons espíritos respondem: é passivo. Quando não mistura sua própria ideias com as dos espíritos, que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trate dos que chamais médios mecânicos. Então você observa que é um processo muito relativo e que tratar na minuciosidade é ter que adentrar a parâmetros que foge ao conhecimento de muitas pessoas. Sem necessidade. É só refletir. Nós temos que refletir a respeito da desigualdade. Porque esses fatores encontram-se na desigualdade evolutiva. Não haverá maior garantia de independência no médio mecânico do que no médio intuitivo? Olha só para você ver. Já vem o relativo também. Isso é relativo. Olha a pergunta que Kardec faz. Não haverá maior garantia de independência no médio mecânico do que no médio intuitivo? Resposta: sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível um médio mecânico. Eu vou tentar mostrar um outro lado. Mas quando se conhece as faculdades de um médio intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, veja bem, isso também é relativo. Por que é relativo? Porque o que torna o médium intuitivo ser verdadeiro, ser autêntico, o médium intuitivo, o médium inspirado, o médium não semimecânico, o médium não mecânico, entendeu? O que torna ele verdadeiro, autêntico, sincero, são fatores esses: moral adequada, muito estudo, muito conhecimento, assessorado por espíritos nobres. Aquele que procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então tem pessoas que falam assim: eu não acredito
em médios intuitivos, em médios inspirados. Eu só acredito em médios mecânicos. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento. Porque pode acontecer do médium mecânico não possuir moral, intelecto, cultura. Pode acontecer do médium mecânico não ser assessorado por equipes, falanges de espíritos nobres, enquanto que aquele médium intuitivo, aquele médium inspirado é. Então, através do médium mecânico, se manifesta impostores, charlatões, porque ele não é lá muito, né, de se preocupar com a responsabilidade. Enquanto o intuitivo, o inspirado, já dedica a tua vida 100% à disciplina. Então essa questão mecânico, intuitivo, inspirado, semimecânico, isso resume-se da seguinte forma: isso tudo são termos que se usa aqui na Terra para separar o joio do trigo, para mostrar quem é quem. Mas não é o fato de mostrar quem é quem que um presta e o outro não presta. Tudo presta. Tudo presta. A enxada nunca que deve falar mal do podão. O podão nunca que deve falar mal do machado. O machado nunca que deve falar mal do enxadão. E por aí em diante vai na família das ferramentas. Do martelo. Você imaginou a enxada olhando para o martelo dando risada? O martelo fala, mas por que você está rindo? Você é tão insignificante, é martelo. Tá. Mas tem um serviço que só o martelo faz, a enxada não pode fazer. Como tem um serviço que só a enxada faz e o martelo não consegue fazer. E a marreta? Marreta de 5 quilos. As outras ferramentas olham nela e falam assim, nossa, mas você é obesa, né? Eu sou obesa, mas quando eu sou utilizada, o serviço aparece. Porque onde bate ela, destrói tudo. Então, todas as ferramentas são importantes. Todos os dons mediúnicos são importantes. Não é porque fulano é intuitivo, é mecânico, que o mecânico é mais importante que o intuitivo é mais importante que o mecânico. Não. A importância existe nestas condições através da disciplina, através do estudo, do conhecimento, da moral. Eu não vou procurar fulano não, porque aquele médium lá, ele é inspirado. E eu vou procurar um outro que eu fiquei sabendo que ele é mecânico. As pessoas têm o direito de fazer o que querem, né? Então, a pergunta número 12. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas,
Então, olha só para você ver. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o toma, além de vivo e inteligente, donde o nome de médio inerte dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? É lógico que os bons espíritos, logo de início, eles vão logo dizendo a Kardec: pouco há que dizer a tal respeito. E é que, se o espírito transmite inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida aqueles escreveria sozinho, nem o concurso do médium fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Olha a inteligência dos bons espíritos a esta a inteligência da resposta à pergunta feita por Allan Kardec. Porque se nós pararmos para observar, a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos, ela é meio que embaraçosa. Tanto é que, se a pessoa não é detentor de conhecimento, ele concorda com Allan Kardec. Mas os bons espíritos, assessorados por nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, mostraram a Allan Kardec que pouco há que dizer a tal respeito. Ora, dizer o que a tal respeito? Se é um processo natural, é um processo que de tão natural faz parte da natureza divina. Observemos, pouco há que dizer a tal respeito. E é que, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, mas o espírito não transmite inteligência ao papelão. O espírito não transmite inteligência à mesa. A mesa, o papelão, não passa, a cesta, a caixinha de vime, não passa-se de um apêndice. Né? Ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas.
ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Às vezes, antes mesmo de realizar a experiência, cai por terra abaixo. Porque existe situações que, ou melhor, existe fatos que deixam de ser fatos a partir do momento que uma inteligência nobre passe a averiguar se realmente existe fundamento. Né? Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida, o das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição. Então, olha só para você ver, Kardec ainda insiste. Ele está tentando de toda forma fazer um pega nos bons espíritos. Aí os bons espíritos respondem assim: quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera. Isto é óbvio. Algumas pessoas às vezes tecem, pode ser que eu não termine agora nesse vídeo, mas eu volto outra hora no próximo vídeo. Tem pessoas que dizem assim: a língua é o pedaço de carne mais podre que existe na boca, no corpo. Isso é ignorância. Porque a língua, ela é um órgão tão importante, tanto quanto os olhos, quanto o coração, quanto o baço, o pâncreas, o fígado, quanto o ouvido. Ah, mas não é não. A língua fala mal. Não é a língua que fala mal. Quem fala mal é a alma. Quem fala mal é o espírito. Quem fala mal são os pensamentos. A língua apenas obedece os pensamentos. Ah, não é? Ah, não é? Então tá. Se você enxerga, você cobiça através de quais órgãos? Dos olhos. Então, caso contrário, os olhos também são itens no corpo que não presta. Porque quando passa uma mulher ou passa um homem, a pessoa olha e cobiça. Então nós vamos amaldiçoar os olhos? A pessoa pegada à fofoca, ouvido. Nós vamos amaldiçoar o ouvido? Quem ouve não são os ouvidos. É a alma que ouve e registra tudo no pensamento. Tem pessoas que dizem que o dinheiro não presta. O dinheiro, ele é o responsável por todas as desgraças que existem na face da terra. Não é o dinheiro, é o ser humano que não tem disciplina para trabalhar com o dinheiro. Todos os órgãos do corpo físico são perfeitos. Eles obedecem o comando da mente. Então, se fosse assim, teríamos que também arrancar os pés daqueles que procuram os antros de prostituição. Porque os pés é que estão levando eles ao prostíbulo. Você acha que são os pés que levam a pessoa ao prostíbulo ou é a mente dele? É a mente, Luiz. Então por que estão dizendo que a língua é o pedaço de carne mais podre no corpo? Ou então vamos xingar também os pés. Agora, você já viu pessoas míope, pessoas cegas de nascença?
cobiçar alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele nasce cego. Porque ele não vê. Porque a partir do momento que a pessoa vê, ele já começa a botar o olho em cima. Aí é os olhos que não prestam. É o ser que está lá dentro que não presta. As más tendências, tudo está lá no nosso eu. Nós temos que nos purificar, nós temos que policiar o nosso eu. Né? É lógico que não foi possível encerrar tudo aqui hoje, mas nós vamos deixar para o próximo vídeo, uma vez que agora nós estamos retomando novamente o esmiuçamento. E agora eu acredito que o esmiuçamento só vai parar quando eu de fato desencarnar. Eu não sei quando, né? Porque a gente não pode falar. Mas por que não pode falar? Porque quem sabe o dia do desencarne? Nós só sabemos que nós vamos desencarnar. Ou você acha que nós vamos permanecer aqui na Terra por toda a eternidade, nesse corpo físico? Deus que me livre. Eu sou insuportável do jeito que eu sou. Igual imagina eu com 200 anos. Aí que as pessoas vão me enxotar.